Olá, galera, tudo bem? Pessoal, vamos continuar o nosso capítulo 5, globalização e regionalização, os blocos econômicos, tá bom? Essa é a nossa aula parte 2. Lembrando que já foi gravada a aula parte um, já foi colocada lá no canal do YouTube, né? Espero que vocês estejam assistindo e espero que estejam aprendendo, tá bom, gente? Vamos lá. Como havia combinado, nessa segunda aula nós iríamos falar um pouco mais aprofundado sobre os blocos econômicos. Foi isso que foi acordado, tá bom? Então vamos começar a falar da União Europeia, né? União Europeia. A União Europeia, como já foi dito, já foi pincelado na última aula aqui, ela teve seu processo de formação ainda em 1944, né, gente? Lá com o nome Benelux, né? Composta por três países: Bélgica, Holanda ou Países Baixos, conhecido como Netherlands, por isso NE, né? E Luxemburgo, né? Então, os estudiosos dizem que aí iniciou o processo de formação da União, do que hoje é a União Europeia, considerado o bloco mais coeso e mais aprofundado nas relações econômicas, nas relações de circulação de pessoas, mercadorias e serviços no mundo, tá certo? E teve seu início lá no Benelux, em 1944, ainda no início aliás, desculpe, ainda no final da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, teve início ali o que hoje nós consideramos União Europeia, tá bom? Teve início com o nome Benelux, composto por três países: BE de Bélgica, Netherlands, que é Holanda ou Países Baixos, tá bom? E Luxemburgo. Aí teve início a União Europeia, tá bom? Que aí, através do Tratado de Roma, em 1957, virou CEE, ou SECA, tá bom? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Isso foi transformado, o Benelux se transformou em 1957 em SECA ou CEE, tá bom, gente? SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá bom? Ou CEE, Comunidade Europeia, tá bom? Isso em 1957, através do Tratado de Roma, né? Logicamente, houve a expansão do Benelux, né? Entraram outros países, como a França, como a Itália e também a Alemanha, na época, né? A Alemanha, o oeste da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, tá certo? Que acabou entrando juntamente com a França e com a Itália, acabou entrando no Benelux, aí o Benelux deixou de existir, né? Dando lugar à SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá bom? Ok? Observa-se que já houve uma evolução do Benelux, né? Em 1944 era Benelux, em 1957, através do Tratado de Roma, o Benelux transformou-se em SECA, né? Com a inserção da Alemanha Ocidental, da França e da Itália. Ok? Vamos lá, continuando, vamos lá? Vamos ver o que diz. União Europeia. Como já foi dito, eu já falei aqui, né? A União Europeia é o bloco mais coeso, mais aprofundado, que apresenta relações mais aprofundadas no que diz respeito à comercialização, à circulação de pessoas, à circulação de mercadorias, é a União Europeia, tá certo? Vamos lá, desde a constituição da CEE, Comunidade Econômica Europeia, o bloco foi adquirindo novos membros até o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht, como nós já falamos e vamos falar novamente aqui, que foi assinado em 1991, que aí a CEE deixou de ser CEE e passando a ser União Europeia. Mas é interessante observar o processo de evolução da União Europeia. Começou em 1944, começou com o nome Benelux, composta por apenas três países. Em 1957, outros países acabaram aderindo ao Benelux e o Benelux deixou de existir e acabou se abrangendo para a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, né, ou SECA, Comunidade Econômica Europeia do Carvão e do Aço, tá bom? E aí, em 1991, através do Tratado de Maastricht, tá certo? Que foi assinado numa cidade da Holanda, Maastricht é uma cidade da Holanda, cidade holandesa, tá bom, gente? E aí, a partir de 1991,
a CECA deixou de existir e passou a ser a União Europeia, que hoje é o bloco mais coeso, é o bloco mais unificado que existe no mundo, tá bom? Lembrando que nós falamos na última aula sobre na questão das modalidades. Por que a União Europeia é um bloco mais coeso, mais aprofundado no que diz respeito a estabelecer relações comerciais, relações de circulação de pessoas e de mercadorias e serviços? Porque a União Europeia adota a modalidade mercado comum, que é o processo de integração maior que existe no que diz respeito à união de países em blocos econômicos. E nós vimos também que, além de adotar o que nós chamamos de mercado comum, a União Europeia também acabou adotando uma moeda única, né? Que aí acaba aprofundando ainda mais as relações entre os países do bloco, né? E essa adoção de uma moeda única, nós já vimos que se chama união monetária, né? Quando um bloco econômico passa a adotar uma moeda única. Obviamente que nem todos os países adotam o euro como moeda única, mas nós temos hoje 16, das 27, 16 nações europeias adotam o euro como moeda única, né? Lembrando que no início no início dos anos 2000, apenas 12 países de início adotaram o euro como moeda única, mas aí, ao longo do tempo, alguns países foram adotando o euro até chegarmos hoje a uma quantidade de 16 países que compõem a União Europeia, que são países que adotam o euro como moeda, tá bom? Lembrando que o Bloco Econômico Europeu, a União Europeia, hoje apresentam 27 países, tá certo? É um bloco composto por 27 países, dos quais 16 adotam o euro como moeda única. Tá bom? Isso é muito importante para as relações entre esses países. Continuando aqui, galera. O outro bloco econômico que nós vamos estudar é o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá bom, gente? Lembrando que o NAFTA, ele é composto por 3 países, Canadá, Estados Unidos e México, os 3 países que compõem a América do Norte, tá bom? São os países que formam o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá bom, gente? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, surge graças aos esforços dos Estados Unidos como uma forma de fazer frente ao poder da União Europeia. A União, no entanto, não é tão ambiciosa como a dos europeus, visto que se trata de uma zona de livre comércio, sem pretensões de estabelecer uma moeda única e permitir a livre circulação de pessoas. Então a gente percebe o seguinte, que a criação do NAFTA, que tem como chefe os Estados Unidos, o NAFTA foi criado como uma forma de fazer frente ao poder da União Europeia, né? Lembrando que o NAFTA ele acabou tendo a sua ideia de criação em 1988 e a partir da década de 90, mais precisamente em 1993, 1994, foi que o NAFTA de fato passou a existir, tá certo? Passou a existir, mas a ideia do NAFTA era justamente essa, era fazer frente ao bloco econômico europeu, fazer frente ao poderio econômico da União Europeia. Essa era a ideia do NAFTA. Mas aí existe uma diferença, como nós vimos, a União Europeia adota a modalidade mercado comum, que isso permite a livre circulação de pessoas, de mercadorias e serviços. Além do mais, a União Europeia também adota a modalidade união monetária, que é a criação de uma moeda única para os países que integram ao bloco. E, fazendo um paralelo com o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA adota apenas a livre circulação de mercadorias, tá certo? Que aí nós chamamos de zona de livre comércio apenas. Então, o NAFTA adota apenas a zona de livre comércio. A zona de livre comércio entre Estados Unidos, entre Canadá e zona de livre comércio entre o México, né? Então, esses 3 países, eles criaram um bloco econômico, tá certo? Levando em consideração a modalidade zona de livre comércio, em que no caso da zona de livre comércio, o que acontece quando um bloco econômico é criado e as relações entre os países do bloco se dá da forma de zona de livre comércio? Acontece o seguinte, que esses países terão em transações comerciais entre eles, nas relações comerciais entre eles,
entre esses países, haverá uma redução das taxas de impostos, haverá uma queda das barreiras tarifárias, tá certo? Ou seja, haverá quedas nos impostos sobre os produtos circulados que circulam entre esses países do bloco, tá certo? Então, os países que formam um bloco econômico na modalidade zona de livre comércio, só é permitido nesse país a circulação de pessoas, só é permitido dentro desse bloco a redução ou a queda das barreiras tarifárias, ou seja, diminuição dos impostos na circulação de mercadorias entre esses países que compõem o bloco, tá certo? Ou seja, o NAFTA, diferentemente da União Europeia, ele não adota a livre circulação de pessoas, ou seja, não adota o mercado comum e tampouco não adota a união monetária, porque não existe uma moeda única para Estados Unidos, para México e para Canadá. Portanto, o NAFTA, a modalidade que ele adota é somente a zona de livre comércio, que é quando há queda de impostos na circulação das mercadorias dentro dos países que compõem o bloco. Bacana? Continuando aqui. Vamos lá, o NAFTA, como foi dito, teve como ideia inicial 1988, tá bom? E qual a primeira etapa do NAFTA? Era chegar rumo à ALCA. O que seria essa ALCA? Era tornar toda a América do Norte, a América Central e a América do Sul, uma zona de livre comércio. Tá certo? Ou seja, o objetivo da criação do NAFTA era, no futuro expandir o NAFTA para chegar ao nível de uma ALCA, Zona de Livre Comércio na América, ou seja, uma zona de livre comércio que englobe todos os países que compõem a América, tanto os países da América do Norte, quanto os países da América Central, quanto os países da América do Sul, logicamente, né, com exceção de Cuba, né, que no período da criação do NAFTA, os Estados Unidos ainda tinham muitas diferenças, né, com o país Cuba. Então, essa zona de livre comércio que o NAFTA tinha como objetivo alcançar, obviamente iria excluir o país Cuba, né, devido nesse contexto de criação do NAFTA, né, os Estados Unidos ainda tinham muitas diferenças com a Cuba. Portanto, Cuba não iria chegar nesse nível, né? Não iria participar do ALCA. Mas lembrando que só para recapitular, para uma forma de entendimento de vocês, o NAFTA tinha como objetivo, né, estabelecer uma integração econômica em todo o continente americano. Isso não aconteceu ainda, né? O NAFTA continua ainda restrito a apenas Estados Unidos, Canadá e México. Essa zona de livre comércio em todas as Américas não chegou ainda, o NAFTA não chegou nesse nível ainda, tá bom? Só para recapitular, o NAFTA entrou em vigor em 94, né, e enfrenta diversas dificuldades, principalmente no que diz respeito à participação mexicana. Por que há muitas dificuldades entre esses blocos? E vamos falar do NAFTA. Por que há dificuldades dentro do bloco econômico NAFTA? Porque, veja só, existem muitas diferenças econômicas, sociais e culturais entre os países do bloco. E isso acaba impedindo que haja uma coesão, e isso acaba impedindo que haja de verdade uma coesão entre esses países do bloco, porque existem diferenças grandes entre esses países. E aí essas diferenças impedem que esse bloco venha a ter uma coesão maior, venha a ter uma unidade maior. E os problemas que o NAFTA enfrenta é por causa do México, né? Porque o México, como nós sabemos, é um país pobre, é um país subdesenvolvido. E aí tem Estados Unidos e Canadá, que são países ricos e desenvolvidos. E aí, devido a isso, existe uma diferença grande entre o México, existe uma diferença entre o México em relação a Canadá, em relação aos Estados Unidos. E isso acaba impedindo com que o NAFTA venha a ter uma unidade semelhante à União Europeia, tá bom? Tá certo? E muitos problemas que existem na relação México com os outros dois países que compõem o NAFTA, citaremos dois aqui, como por exemplo as empresas maquiladoras, tá bom, gente? O que são essas empresas maquiladoras? São empresas americanas que saem do território americano
e vão se instalar em território mexicano. Qual a finalidade disso? É ganhar competitividade no mercado. Por quê? Porque ao se instalarem no México, essas empresas irão produzir os produtos, irão montar produtos de alta tecnologia com uma mão de obra mais barata, assim, com leis trabalhistas mais brandas e também com os chamados benefícios fiscais que o país pobre normalmente dá às multinacionais. Então, as empresas americanas, como há a possibilidade dessa livre circulação de mercadorias, elas se valem disso. É porque certamente fica mais caro para essas empresas montar um produto, como por exemplo um eletrodoméstico ou um carro, fica mais caro para uma multinacional montar um carro nos Estados Unidos. Ou seja, fica mais compensatório essa empresa se instalar no México, utilizar os benefícios fiscais do governo mexicano, se utilizar da mão de obra barata e desqualificada, podemos afirmar, da população mexicana, e aí conseguir mais lucros, conseguir ter competitividade. Lembrando que essas maquiladoras, elas não produzem não produz a tecnologia, os produtos tecnológicos no México. Elas apenas montam as peças de tecnologia, continuam sendo montadas nos Estados Unidos, tá certo? Elas apenas utilizam a mão de obra barata, os benefícios fiscais que o governo oferece, bom, para montar os produtos em território mexicano, e assim elas conseguem ganhar competitividade no mercado, né? Ofertando, por exemplo, produtos mais baratos, já que houve um gasto menor na produção, já que a sua produção sua montagem, podemos dizer assim, foi realizada em um país mais pobre, tá certo? E aí alguns estudiosos vai dizer que as maquiladoras fazem bem para a população mexicana, porque dá acesso à população de baixa qualificação a uma renda, mesmo que seja mínima, né? E existem estudiosos que vai dizer que as maquiladoras fazem mal, porque na verdade elas acabam explorando, acabam se beneficiando, né, da pobreza do país México, né, se beneficiando da pobreza da população mexicana. Tá bom? Aí nós temos também outro problema, a questão da migração ilegal na fronteira dos dois países. Isso é um problema bem recorrente, inclusive uma novela da Globo recentemente, não lembro ao certo o ano dessa novela, mas retratou o problema dessa questão da migração ilegal do México para os Estados Unidos, né? Lembrando que, embora o México e os Estados Unidos estejam no mesmo bloco, mas nós vimos que o NAFTA adota a modalidade somente uma zona de livre comércio, ou seja, só a circulação de mercadorias é permitido entre os países do bloco. A circulação de pessoas não, porque não adota a modalidade mercado comum. Ou seja, o mexicano ele não tem livre acesso aos Estados Unidos. Não tem livre acesso, embora o México participe de um mesmo bloco, mas pelo fato de o México, de o NAFTA, não adotar a modalidade mercado comum, os mexicanos não têm passe livre para ir para os Estados Unidos. E aí um grande problema que existe nessa relação, na relação do México e dos Estados Unidos dentro do NAFTA, é justamente essa migração ilegal, né, dos mexicanos de um país pobre, almejando melhores condições de vida em um país rico, e aí acabam se arriscando, né, nessas fronteiras, e às vezes não obtêm nem sucesso nessas migrações ilegais, tá certo? Muitos perdem a vida nesses processos de ida para os Estados Unidos, tá certo? E aí é um problema que impede também a coesão do bloco NAFTA. Tá bom, gente? Continuando aqui, inclusive, só para pincelar e concluir sobre a questão da migração ilegal, né? O atual presidente americano, Donald Trump, foi em uma de suas propostas do plano de governo, era justamente construir um muro, né, para separar o território mexicano do território americano. Qual a finalidade da construção desse muro? Era justamente evitar a migração ilegal, né? Porque nós sabemos que uma migração ilegal ocasiona vários problemas, como, por exemplo, sobrecarga do sistema de educação do outro país, sobrecarga do sistema de saúde,
e outros vários problemas que acabam acontecendo, tá bom? Então, devido a isso, né, não estou defendendo a construção do muro, longe de mim, né, mas Donald Trump tinha como proposta do seu plano de governo construir esse muro, né, que separava os Estados Unidos do México, justamente para evitar e impedir essa entrada ilegal de mexicanos no território norte-americano. Bacana? Vamos continuar aqui. Mercosul, gente, é um bloco muito interessante, muita atenção neste bloco, tá bom? Mercosul, Mercado Comum do Sul, tá bom, gente? O Mercosul é o bloco dos países do Sul, né? Dos países da América do Sul, tá bom? Tá certo? Foi criado em 1991, através da assinatura do Tratado de Assunção, né, no Paraguai, né? Ou seja, lá na cidade de Assunção do Paraguai, foi assinado a existência do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Nesse tratado, quem assinou inicialmente esse tratado? Apenas a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil, e por isso que eles são os chamados países membros efetivos, né? Porque eles são os criadores, os membros criadores do bloco, portanto, eles têm poder de veto, ou seja, se for decidido em um colegiado entre todos os membros, se for decidido uma tarifa externa num valor, seja um valor qualquer, uma tarifa externa comum ou alguma outra regra que for tratada entre os membros em colegiado, se um desses países, ou Argentina, Brasil, ou Uruguai e o Paraguai, dizer não a esse acordo, portanto, o acordo não vai ter validade. Porque tanto Argentina quanto Uruguai, Brasil e Paraguai, eles têm o chamado poder de veto. Poder de veto. Eles têm poder de vetar uma decisão em colegiado, tá certo? Justamente porque eles são considerados chamados membros plenos ou membros efetivos, né, da participação, justamente por eles terem participado da reunião que acabou combinando, né, com a assinatura do Tratado de Assunção, e a partir daí, né, passou a existir o que nós conhecemos hoje de Mercado Comum do Sul, né, que foi instituído em 1991. Então ali inicia-se uma zona de livre comércio, né? Mas apresentou também proposta de união aduaneira. Veja só, já há uma diferença entre o NAFTA e o Mercosul, tá bom, gente? Já há uma diferença. Porque enquanto o NAFTA adota apenas a zona de livre comércio, a modalidade zona de livre comércio, o Mercosul, além de adotar a modalidade zona de livre comércio, também apresenta proposta para adotar a modalidade de união aduaneira. Aí vamos entender, vamos ver a diferença, o que é a modalidade zona de livre comércio e o que é a modalidade união aduaneira. Vamos ver a diferença, vamos ver. Zona de livre comércio é quando há apenas a livre circulação de mercadorias, com taxas de impostos reduzidas entre os países que compõem o bloco, tá bom? Já na união aduaneira, além de haver queda, né, das barreiras alfandegárias ou barreiras tarifárias ou de impostos das mercadorias circuladas dentro dos países que compõem o bloco, há também o estabelecimento da chamada TEC, que é a Tarifa Externa Comum. O que é isso? É a adoção das mesmas porcentagens tarifárias de impostos por todos os membros do bloco ao estabelecerem relações comerciais com os países de fora do bloco, tá certo? Então, um bloco econômico, ou seja, qualquer país que participe do Mercosul, que seja considerado membro pleno, que seja considerado um membro efetivo do Mercosul, esse país vai ter que seguir as regras estabelecidas entre o bloco, entre os países do bloco, ou seja, a mesma taxa de imposto que o Brasil adota ao estabelecer relações comerciais com a China ou com os Estados Unidos, essa mesma taxa, obrigatoriamente, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e os outros países do bloco também terão que adotar. Ou seja, é uma taxa única, por isso que chama tarifa externa comum, comum a todos, ou seja, a TEC é um estabelecimento de uma taxa única
que os países devem adotar ao estabelecerem relações comerciais com países de fora do bloco, tá bom, gente? Ok? Aí vocês observam aqui, ó, embora tenha aqui somente Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, o bloco não é formado somente por eles, tá certo? Na verdade, são 12 países da América do Sul que compõem o bloco. Todos os países da América do Sul participam do bloco. Obviamente que nem todos na mesma condição, né? Existem os chamados membros efetivos, né? Que é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tá certo? E existem os países que são considerados também associados, que aí, nessa condição de associados, tem Bolívia, Chile, Equador, e vários outros países da América do Sul, Colômbia também, e vários outros países da América do Sul que entram nessa condição de países associados, tá bom? Então, embora que estejam destacados somente esses 4 países, o bloco não é composto somente por eles. Na verdade, toda a América do Sul compõe o Mercosul, tá certo? Eles estão destacados porque eles são os 4 países que participaram da reunião que culminou com a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, né, que aí passou a existência do Mercosul a partir deste ano, a partir da assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai. Tá bom, gente? De lá para cá, o Mercosul tem tido dificuldades, né, como nós sabemos, principalmente no que diz respeito também às diferenças até culturais, diferenças econômicas também, tem atrapalhado muito a questão da coesão entre os países do bloco Mercosul. Tá bom? Vamos continuar aqui, vamos ver o que é que tem mais. Vamos ver o que é que tem mais aqui. A PEC, né, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, tá bom, gente? É outro bloco econômico, né, que abrange, né, os países aqui que beiram o Oceano Pacífico, tá bom, gente? E os países aqui também da Ásia, tá bom? Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a PEC, né? E tem como objetivo apoiar o crescimento econômico sustentável e a prosperidade da região do Pacífico, né? Esse é o objetivo do APEC. E o APEC tinha também um objetivo muito audacioso de se tornar o maior bloco econômico até o ano de 2020, né? O APEC tinha esse objetivo muito audacioso, chegar ao ano de 2020 como sendo o bloco econômico de maior poderio econômico do mundo, né? A gente também, obviamente, né, de maior influência dentro da geopolítica mundial. Bacana? Vamos lá, continuando. Ásia, tá certo? Associação das Nações do Sudeste Asiático, né? Também é um bloco econômico aqui, composto por esses países aqui do Sudeste Asiático, tá bom, gente? Tá certo? Qual o objetivo da Ásia? Assegurar a estabilidade política como uma maneira de acelerar o desenvolvimento no Sudeste Asiático, né? Ou seja, o objetivo da estabilidade política, né? Ou seja, acelerar o desenvolvimento econômico do Sudeste Asiático, né? E dentro da Ásia, assim como nos outros blocos econômicos, tem programas de cooperação entre os membros em diversas áreas, como transporte, educação e energia. Ou seja, observa-se que é a mesma ideia dos outros blocos, né? Se fortalecer, estabelecer relações comerciais entre si, fortalecer os países que compõem o bloco, né? Ou seja, a Ásia não foge desse objetivo, tá bom, gente? Aqui nós temos, né, uma aula patrocinada por Talibã, né? Vamos lá, só tirar onda, brincadeirinha, dar um apoio, funerária, Apocalipse, né? E aí, por hoje é só. É isso aí, pessoal. Então, é importante a gente trabalhar esses conteúdos, tá bom? Porque são conteúdos importantes, sobretudo você de terceiro ano. E isso aí, vamos lá estudando e até a próxima. Então, tá bom, gente? Até a próxima. Foi um prazer enorme estar com vocês em mais esta aula. E até a próxima. Valeu!